Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jéssica Burle e ministro componente curricular de Química. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 1 da unidade 2, o estudo da matéria e o átomo. Nesta aula 3, nós vamos estudar leis ponderais, páginas 43 e 44, e continuar na meditação dos versículos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Antes de começar a nossa aula de leis ponderais, vamos definir alguns conceitos. Primeiro, reagentes. Refere-se ao elemento que passa por um processo de transformação durante seu estágio de sua reação. Produtos. Refere-se ao fator final do processo de reação dos reagentes. Os reagentes são considerados a transformação que, por sua vez, tem como finalidade formar os produtos. Reação química. Uma reação química ocorre quando um material passa por uma transformação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Existem alguns fatores visuais que indicam que houve uma reação química, que são desprendimento de gás, mudança de cor, formação de precipitado, aparecimento de chama ou luminosidade. Vamos usar como exemplo a formação do ferrugem. Nós temos como reagentes oxigênio mais umidade, que é a água, e o produto formação do ferrugem. Aqui nós temos uma equação química, e numa equação química, os reagentes devem sempre ser representados do lado esquerdo da equação e os produtos do lado direito. Agora vamos ver o que as leis ponderais têm a ver com isso. Leis ponderais. Relação entre as massas dos reagentes e dos produtos de uma reação. É através dela que podemos estimar a quantidade de reagente que temos que usar para obtermos uma certa quantidade de produto. Nós vamos ver exemplos e vocês vão entender melhor. Leis ponderais. Nós vamos estudar as duas leis ponderais. Lei de Lavoisier, ou lei da conservação de massas, e lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Lei de Lavoisier, ou lei das conservações das massas. O cientista Antoine Laurent Lavoisier, 1743 a 1794, foi o primeiro a introduzir o uso de balanças nas pesquisas químicas. Ao usar esse experimento, ele verificou que, se uma reação for realizada em um recipiente totalmente fechado, a soma das massas de todos os reagentes antes da reação será igual à soma das massas de todos os produtos formados. Ou seja, em um sistema fechado, sistema que não tem troca com a matéria, a massa total não varia, independente da transformação. Aqui, então, nós temos dois reagentes que formam um produto. Observe que a massa ela é a soma dos reagentes. É popularmente enunciada da seguinte maneira: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esta foi a lei de Lavoisier. Lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Em 1799, Joseph Louis Proust, 1754 a 1826, por meio da análise de substâncias puras, determinou que, sob determinadas condições, a composição em massa dessas substâncias era constante, independente de seu processo de obtenção. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é constante. Nós vamos entender melhor no exemplo a seguir. Para a obtenção de água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio, foram realizados dois experimentos, cada um utilizando massas diferentes de reagente. Então, aqui eu tenho valores das massas. No experimento 1, foi utilizado 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, resultando em 2 mais 16, 18 gramas de água. No experimento 2, eu utilizei 4 de hidrogênio, 32 de oxigênio, resultando em 36 de massa de água, 36 gramas de massa de água. Observe que no experimento 1, a soma das massas de gás hidrogênio e do oxigênio é exatamente igual à massa de água formada. 2 mais 16 é igual a 18. Essa constatação é o que entendemos pela lei de conservação de massas de Lavoisier. Em termos químicos, podemos representar essa tabela em forma de equação.
Nessa representação, os gases hidrogênio e oxigênio são os reagentes e a água o produto. A flecha indica que uma transformação química está ocorrendo. Abaixo de cada substância estão sendo informadas as massas. Ao comparar o experimento 1 com o 2, notamos que o 2, as massas de hidrogênio e de oxigênio foram o dobro das do experimento 1. Então, 2, 4, 16, 32 e 18, 36. A massa de água que foi produzida também foi o dobro. Logo, existe uma proporção fixa, que chamamos de ponderal, de lei ponderal, entre hidrogênio e oxigênio que deve reagir. Para determinar essa proporção, dividimos todas as massas do experimento 1 e 2, neste caso 2 e 4. Assim, as unidades de massa se cancelam e obtemos um número puro. Essa equação pode ser escrita da seguinte forma: gás hidrogênio mais oxigênio. Podemos dizer que a massa de oxigênio é 8 vezes do que a do hidrogênio e que a água é 9 vezes maior do que o hidrogênio. A proporção entre hidrogênio e oxigênio é 1:8, que é representado em 1:8, quando se trata da transformação da água. Essa foi nossa aula de leis ponderais. A próxima, estudaremos modelos atômicos.